Cinematografia, episódio 31, gravando. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem pouco explorado, muito amplo, muito diverso e que a gente adora, que é cinema e sentido de vida. Ou será que o cinema te deu sentido de vida? Né? São muitas questões que a gente tem para discutir aqui hoje. Eu sou Flávia Ariello. Eu sou Fernando Gelonés. E eu sou alguém que não vê sentido nenhum na vida, mas vejo no cinema. Olha aí, começamos, gente, começamos. É assim que a Cinematografia 31 começa, trazendo muitas verdades para vocês, poucas saídas, mas muita coisa boa, muito filme legal. Independente se você tem sentido de vida. Jason, como assim? Não. Como assim a vida não tem sentido? Pra mim não tem nenhum. É uma causa perdida mesmo, né? Eu já venho tratando sobre o meu otimismo aqui há 31 vídeos, né? Sem contar os sessões extras, ou as sessões extras, né? E sei lá, pra mim acho que a gente é um bando de camundongo vivendo num labirinto mesmo, talvez com Deus sádico olhando pra tudo isso e tentando se divertir no meio do tédio dele, ou nada também, né? Sei lá. Mas daí você quer me dizer que camundongos também não têm sentidos de vida, então? Quando são colocados em labirintos, não. Tanto que tem aquela ideia do gato gateia, o camundongo camundonqueia, entendeu? Talvez o sentido da vida humana é buscar o sentido e nunca achá-lo, né? Isso é um sentido, né? No fundo. Na verdade, isso é uma das coisas que mais trabalha o homem quando você pensa em filosofia, em quando você pensa em o que é que a gente está querendo, buscando e etc. O sentido de vida talvez e a felicidade, que não necessariamente é uma coisa que dá sentido, mas para muita gente sim. Acho que são os dois pontos principais que vão ajudar a construir toda a filosofia ocidental, inclusive, né? Uhum. E hoje eu já vim parrinha aqui pro fight, porque eu acho que eu vou tentar provar cientificamente que o cinema traz sentido para a vida. Impossível. Não, que isso, pô. Lógico que dá, mano. Eu sou o velho conhecido idiota da objetividade aqui, pô, vou fazer meu papel. Você ia falar subjetividade, o seu inconsciente te entregou. Porque... Você sabe que você não é. Você viu, foi um ato falho aí, mas às foi vezes em algumas discussões minhas e da Flávia eu sou acusado de ser idiota da objetividade, mas talvez do trio aqui eu de fato seja o mais científico duro, embora seja de humanas, né, eu ainda acredito. Como cada um tem que ter sua fé, né, gente? Porque a minha fé acaba sendo na ciência. O Fernando ainda é muito moderno nesse sentido de acreditar que a ciência vai resolver muitas coisas da vida. Ela pode resolver algumas. E veja bem, não, para deixar claro, coitado, ninguém aqui é anti-ciência, ok? Não vão por esse caminho, por favor. Todo mundo aqui é vacinado, todo mundo aqui toma antibiótico, tá tudo certo. Mas a discussão filosófica de que a ciência vai resolver tudo na tua vida, ela já foi amplamente debatida e superada no fim da modernidade, se é que a gente chegou no fim da modernidade, né? E isso faz parte da discussão de cinema e sentido de vida também. Porque, veja, a gente tem muitos caminhos para discutir sentido de vida. A gente pode ir pela filosofia, através da história, através da arte e, por que não, através da ciência também. Buscar sentido é tentar se adequar ou buscar algo que te gere conforto para que você consiga ter uma vida boa. Mas a grande pergunta é o que é uma vida boa nesse sentido, né? Eu acho que a própria geração, a resposta do que é a vida boa, passa pela geração de sentido da vida, né? Porque a partir do momento que a gente estabelece ou tenta estabelecer algum sentido, a gente vai ter que fazer parâmetros do que o que é bom, o que é ruim, né? A gente tem que ter um arcabouço teórico para chegar nisso aí. E nesse sentido, esse parâmetro essa parametrização do que é uma vida boa, acaba nos ajudando a ter sentido, porque assim, por lógica, a gente também não faz nenhum sentido ter uma vida que não é boa, né? Então,
muitas vezes a gente vai buscar que o sentido da vida é algo positivo. Eu conheço pouco, lógico que tem o turma mais fatalista, né, que talvez o sentido da vida seja sofrer e tudo mais, mas no geral... O problema, Fernando, é que a questão é a seguinte, a gente não escolhe isso. Se todo mundo pudesse escolher, claro que a vida seria boa, feliz, agradável, legal e valeria a pena. A grande questão é que a gente é jogado na vida, jogado no mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Sartre, né? Isso é existencialismo puro. A gente foi lançado no mundo e agora a gente precisa fazer alguma coisa com isso. E aí a resposta é, beleza, o que é que você faz para dar sentido a alguma coisa que talvez não tenha sentido? E aí eu concordo com o Jason que é possível que a vida não tenha sentido nenhum mesmo. Quando você, já que você trouxe Sartre, né, eu vou trazer 2 filmes aqui que eu pelo menos citei e falei a respeito com você, que é o Melancolia e o Preciosa. Quando a gente olha para o filme Preciosa, que a gente tem a realidade de uma mulher negra, se não me engano do Harlem, sendo retratada ali, e é um filme completamente realista, apesar de, até onde eu sei, não ser uma história real, baseado numa história real, mas é uma história realista de uma menina que herda uma série de contingências que tem a ver com a cor da pele dela, com a inserção dela na sociedade, na classe social dela e tudo mais, e que se impõe contra a vida dela. Então o sentido da vida dela é simplesmente lidar com a contingência, lidar com a imposição. E ela, se tratando de um filme um pouco mais moderno, né, no sentido de que ela está inserida na modernidade ou pós-modernidade, ela é uma pessoa que, por exemplo, seria obrigada a sorrir numa entrevista de emprego, fingir que ela é feliz para conseguir um trabalho. Né? Então eu penso que esse tipo de personagem, por exemplo, é o personagem que nas ruas, na realidade do mundo, é aquele que fala, mas você não é feliz porque você não quer. Mas você não vê a felicidade porque você não quer. É impossível que uma pessoa daquela, né, eu não estou falando de mim, estou falando de alguém dentro do contexto do filme Preciosa, daquela personagem que é a Preciosa. É muito difícil você ter consciência do peso de toda a contingência que se põe em cima dela, impõe, na verdade, não se põe, né? Impõe em cima dela, e falar, olha, você não é feliz porque você não quer, ou você só procura tristeza, ou você nunca vê o copo meio cheio, quando ela é molestada pelo pai, quando ela tem uma filha com síndrome de Down, quando ela apanha do marido, do namorado, etc. Né? Então tem pessoas, e não são poucas nesse mundo, que são desgraçadas mesmo, e que sofrem justamente as dores da vida, as dores do mundo, né, como a gente tem. Então, por outro lado, e aí acho que entra a questão depois eu falo do Melancolia, né? Tá muito cedo ainda no vídeo. Mas assim, por outro lado, você tem pessoas que, como nós, por exemplo, imagino aqui, que tem condições de simplesmente viver a vida com algumas intempéries aqui e ali, né? Sei lá, às vezes você perde um trabalho, um emprego, às vezes morre alguém na sua vida, às vezes, sei lá, você termina um relacionamento, ou então você, de repente, tem 40 anos e tem uma puta crise profissional, no sentido de querer mudar de profissão e não saber por onde começar, por exemplo. Mas, apesar disso, a gente ainda tem ali refúgios, tanto na arte, por exemplo, como entre amigos e tal, né? Então, penso que muita gente, não necessariamente a maioria, não necessariamente a minoria, mas muita gente no mundo tem a possibilidade hoje de simplesmente viver a vida. E não sobreviver como é o que talvez a maioria aí sim acabe tendo que fazer, sabe? Uhum. Pô, Preciosa é um filme pesado, hein? Você começou muito bem nesse sentido. O que eu acho que eu queria dizer assim, né, da questão de sentido de vida, é que eu queria trazer uma parte eu falei da ciência, né, das teorias da comunicação. Na verdade é psicologia cognitiva, sociologia da comunicação, antropologia simbólica, são várias caixinhas, né, das ciências que tentam estudar justamente isso. Como é que a gente atribui significado às coisas? Porque eu acho que assim, para a gente entender um sentido de vida, eu estou partindo do pressuposto que a gente precisa atribuir significado às coisas. E aí eu acho que é muito interessante como a comunicação simbólica tem esse papel. E aí eu já vou chegar no cinema para deixar clara a minha fala. O que acontece? A gente pensa cognitivamente através de linguagem e símbolos que a gente adquire desde criança, certo?
Então, assim, para a gente atingir algum conceito, ou você tem que queimar muita pestana lógica, ou você tem que adquirir aquele conceito próprio de felicidade, tristeza, amor, carinho, ética, né, bem e mal. E aí, para você ensinar uma criança, ou qualquer ser humano, né, a gente desenvolveu essa capacidade de aprender pela experiência alheia, por histórias que são contadas, por, sabe, aquela coisa que a mãe conta uma história pra gente quando é criança, depois a gente pintava em caverna e tal. Só que a gente foi sofisticando enquanto sociedade, e a gente chegou num ponto na modernidade, como a Flavinha me chamou de moderno, estamos na pós-modernidade, ou na modernidade, depende como você lê, que a gente criou máquinas de construção de sentidos simbólicos, que é o cinema, que é a literatura, que é a música, ou seja, cada uma dessas grandes mídias, por criarem relações e cenários de narrativas, histórias simbólicas, o Jason acabou de dar um exemplo, como ele começa a olhar para um personagem e através da experiência daquela personagem que, como ele revela, é totalmente desgraçada, negativa, cheia de problemas, gera para ele uma relação de ideia, de sentido, que fala, olha, existe uma inevitabilidade na vida que impede que o sentido seja totalmente controlado pelo ser humano. Mas entende que esse próprio ato de ter essa reflexão advém dessa máquina de criação de sentido, e aqui no nosso recorte que o cinema se tornou. Então, quando a gente estava brincando, né, a vida tem sentido ou não, eu acho que depende do que você consome. Se você estiver consumindo muito TikTok, muita coisa ruim, as suas relações simbólicas e de possibilidades, o tamanho do seu mundo, ele vai ficar preso nisso. Mas talvez se você se reeducar ou educar para consumir ótimos filmes, boas ideias, eu não estou falando ótimos filmes só o que é bom, né? Mas o que traz uma reflexão e algo interessante, eu acho que é bem possível que a gente consiga reeducar o nosso sentido de vida e trazer coisas mais, não digo positivas no sentido mais pueril, mas para você conseguir desenvolver uma vida boa mesmo. Pelo menos uma vida que seja leal com você. Porque se você é extremamente positivo e alienado, não resolve, né? Acho que todo mundo concorda. Mas se você é extremamente negativo e só vê que tudo é uma desgraça, veja, a vida é meio curta para cinema iraniano isso, entendeu? Então eu acho que... Não, a sua vida vai ficar curta se você continuar falando do cinema iraniano. É verdade, é verdade. Ontem foi sexta-feira 13, eu ainda estou com a minha cota a ser preenchida. Grande dia. O rei da sexta-feira 13. Bom demais. Mas eu tava aqui pensando, obviamente que faz sentido você falar isso, Fer, no mundo contemporâneo. Mas, sei lá, se a gente jogar tudo isso pro século XVIII, XIX, não tem essa relação de consumo que a gente tem hoje. Veja, então, hoje, de fato, né, você pode tentar, de repente, alterar alguma coisa dentro da sua realidade conforme a bolha que você tá, conforme as coisas que você consome. Talvez, eu não sei. E isso talvez até pudesse ser uma visão razoavelmente determinista, né? Mas só funciona para o mundo contemporâneo. Mas eu vou falar, é que a cada época você tem a sua relação, o seu motor simbólico, entendeu? Talvez no século XVI fosse a igreja. Então o ato de você conviver dentro da liturgia, entendeu? Dentro da liturgia, antes da prensa de Gutenberg, a maioria das pessoas analfabetas, a relação simbólica era diferente. Mas você já tinha. Mas desde que o mundo é mundo e o homem é homem, ele olha para um raio caindo e ele atribui sentido. Então é nesse sentido que eu digo assim, é que como vivemos nessa pós-modernidade, lógico que eu estou trazendo para o tempo presente. Mas até essa relação, assim, evolutivamente a gente não foi feito para talvez ter uma relação simbólica tão grande. O que eu quero dizer assim, nós não fomos programados para ter acesso a tantas experiências distintas. Aí esse paradoxo da escolha, talvez, do sentido de vida seja assim, eu tenho, sei lá, o Neymar, ele é totalmente influencer, gastador, vida boêmia, não sei o quê. Aí, de repente, eu tenho o Clóvis de Barro falando uma coisa. Aí, de repente, eu tenho o Flow. Aí, de repente, eu tenho, sei lá, a Erika Hilton. Você tem acesso a tantas experiências... vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Você tem acesso a tantas linhas de experiências simbólicas que podem gerar um sentido de vida, que eu acho que vai rolar um paradoxo da escolha. Acho que hoje, a maioria das pessoas que nos assistem deve falar assim, eu não vejo sentido de vida, porque assim, tem tanto sentido na minha vida que pulverizou, que eu né? não sei qual, exatamente. Mas isso, se você leva a sério a ideia de pós-modernidade, é exatamente onde ela se encontra. Sim. Eu tenho tanta opção, o cardápio é tão grande que eu já não sei mais para onde olhar. E aí, quer dizer, era muito mais fácil
sentido você viver no século XV e ter a sua vida pautada por preceitos religiosos, se você estivesse na Europa ou enfim, até no Brasil, né? Do que hoje, que você pode ser absolutamente o que você quiser, porque isso que é vendido para você como sentido de vida. Olha, você pode ser o que você quiser, porque você é o que você consome. E aí você fala assim, pô, então eu só vou consumir coisa de rico porque eu quero ser rico. Que é uma tendência que você vê por aí, se vista como um rico. Olha só, 10 passos para você se vestir como um rico. E você tá vendendo isso num TikTok, provavelmente o rico não tá nem aí. Por mais que você diga ser favorável à distribuição de renda. Exato. Eu, inclusive, vou indicar para quem nos ouve, caso você tenha, como eu, interesse em ciência do consumo, um livro do Colin Campbell chamado A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno. O Colin Campbell, ele vai dizer no livro, né, eu fiz a minha tese de bacharelado em cima dele, em cima do livro, que há uma influência do período romântico na forma como nós consumimos hoje, porque foi ali que nasceu, junto com a Revolução Industrial, junto com os excessos da aristocracia europeia, a ideia de que o povo quis passar a se vestir como a aristocracia da época. Que é muito interessante, né? Então você tem uma ampliação muito grande ali das ofertas de alfaiates, por exemplo, que viram seu pequeno mercado ali ser muito concorrido e começaram a atender a população fazendo peças muito parecidas ou semelhantes, né, visualmente com o que faziam antigamente para a aristocracia. Então você tem uma certa massificação, que é a amplitude do consumo no sentido da sociedade de mercado, que vai fazer com que a austeridade seja confundida com a identidade feita a partir do que a aristocracia costumava consumir, né? Então é muito interessante. E aí, claro que a partir disso entra o marketing, né? Como sempre, que vai pautar a ideia de que a sua identidade é formada em cima do que você consome. E hoje em dia, com as redes sociais, o consumo, a gente não está falando só de commodity, a gente está falando também de conteúdo, principalmente. Eu estava, inclusive, discutindo política, para variar, com 2 amigas minhas num café da tarde, quarta passada, e uma que delas delícia, falou assim... Jason. Pois é. A gente estava falando de aplicativo de relacionamento e de repente foi para política. E aí uma das minhas amigas falou o seguinte: mas eu estudo muito a política, né? Por isso que eu sou de esquerda. E eu sei que o que ela estuda são vídeos no TikTok que ela fica vendo o dia inteiro, vídeos que inclusive reforçam a própria visão dela, que é a nossa relação com conteúdo e principalmente com conteúdo político hoje em dia. Então você escolhe, e aí não é uma crítica, claro, a essa minha amiga, né, mas é uma constatação de que hoje o jovem, até mesmo o jovem de 30, 40 anos, o jovem de 50 anos, ele vai formar a identidade, ele pauta a identidade dele a partir, e aí tem uma influência do século XIX, né, da politização da identidade, de você olhar para um espectro político e falar, bom, se esse espectro político ele se coloca como do bem, eu vou assumir isso como parte integral da minha identidade, porque eu me identifico com o discurso, com a ideia de que eu também sou do bem. Portanto, eu voto naquele que eu acredito que seja do bem. E mais ainda, eu faço propaganda, olha a ideia de propaganda, de publicidade mesmo, né? Eu faço propaganda do meu partido, eu vou evangelizar os outros com o meu partido, com o meu político favorito, com quem eu teria alguma relação sexual por conta da ausência do meu pai na minha vida, para que a minha identidade seja justamente formada a partir da ideia de discurso que esse partido, esse político vende, por exemplo. Então, a gente tem um surgimento da questão da formação da identidade no consumo, no século XVIII, e que hoje, 200 anos depois, quase, se desdobra justamente em fragmentos de conteúdo que compõem a sua identidade, porque isso afirma a sua existência. O que eu estava querendo trazer para a discussão, ainda mais nesse sentido que o Jason está dizendo, que eu acho que é muito assim, muitas vezes a gente tem, e fala aqui no programa mesmo sobre os jovens, as novas gerações, mas é nesse sentido que talvez eu diga que o sentido, a ausência dele, ou a geração de sentido está muito involucrado hoje na pós-modernidade com as mídias. Se você pensa de 2016, 2014 para frente, o que explodiu? O celular, o mobile. E aí, o que veio junto ao reboque? Né? Já existia antes, mas intensificou. É a distribuição de conteúdo algorítmica.
Então, assim, para não sofrer desse paradoxo, né, essa captação da atenção das pessoas, tem bolhas algorítmicas que junta todo mundo de esquerda, todo mundo de direita, todo mundo que sobe montanha e faz essas coisas. Então, assim, o papel que eu acho que as mídias têm na formação de sentido de vida, como foi o relato do Jason, a colega dele claramente pauta suas ideologias e seu sentido de vida nessa parte, mas ele mesmo matou a charada, é o tanto que ela consome. Por isso que eu acho que o cinema, ele teve um papel, ainda tem, né, muito importante, mas como essa pulverização, veja, se a pessoa pega aí o Netflix dela, nossos queridos ouvintes, e o HBO, você olha para as recomendações e não olha de uma maneira crítica, significa que você já foi meio capturado pelo processo, assim, você entende? Quando eu digo de maneira crítica, assim, o que está me propondo esse algoritmo, né? Que tipo de conteúdo e filme que eu vou ver? Porque se a gente ficar dentro daquela bolha, assim, o legal do antigamente, que uma das coisas que a gente prega aqui no Cinematografia é curadoria humana, né? O legal da curadoria humana e não algorítmica é que você esbarra com obras que são fenomenais, que se não fosse essa curadoria humana, provavelmente o algoritmo não iria recomendar. Então, quando você vê... Não, eu ia dizer que essa visão de algoritmo que você coloca foi muito legal, porque a pergunta é quem é que eu sou através do meu algoritmo. E hoje a gente sabe que o algoritmo conhece a gente melhor do que nós mesmos. Ele é uma espécie de oráculo contemporâneo, porque você alimenta isso e ele se retroalimenta, então ele vai jogar para você coisas que você consome e você vai permanecer dentro daquilo. Mas é interessante porque eu consigo olhar para mim através disso e às vezes assim, provavelmente você vai gostar do que você vê, porque provavelmente você gosta das coisas que ele tá te indicando, porque ela só reforça quem você é. Mas isso também é uma forma de dizer o quão perdido a gente tá. Sim, no sentido de busca de sentido. E eu acho que isso reforça, porque você falou o quanto que o algoritmo representa do que nós somos. Mas o quanto nós somos não é representado pelo que o algoritmo nos deu. E é nesse sentido que eu acho que o cinema e o sentido de vida vem. Porque a partir de um momento que você tem acesso a determinados produtos, determinados filmes, você vai estar... preso não é bem a palavra, mas você vai estar dentro de uma roda que ele passa a formar o seu sentido de vida. Então, assim, hoje, o meu sentido de vida, eu sou um cara que nasceu em 84, tem muito do De Volta para o Futuro, que é um filme que marcou, tipo, por mais que seja bizarro, mas Robocop, a relação hoje que eu tenho com inteligência artificial 2026, vem lá de trás do Robocop, que era um agente que era meio humano, meio máquina, mas o que diferenciava ele de ser máquina era o lado humano. Podiam ter botado uma IA de qualquer jeito. O Terminator 1 e 2, o Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Exato. Então, assim, talvez o pânico de IA que a gente tem hoje na sociedade, muito é atribuído a um filme que criou esse sentido. Sem dúvida. Ao cinema. Ao cinema, exatamente, né? E o HAL, do 2001, Odisseia no Espaço. Cara, aquele bicho, de alguma forma, botou ideias na minha cabeça que hoje, em 2026, que elas estão acontecendo... entendeu? Porque ele se antropomorfizou, né? Mas aquele computador... E você vê que o Kubrick faz isso brilhantemente na década de 60, né? Então, por isso que eu falo, o cinema, ele consegue construir... Isso que eu estou falando de temas mais objetivos. Se a gente for falar, assim, sei lá, o There Will Be Blood lá, o Sangue Negro. Sangue Negro, por exemplo, ele tem uma questão filosófica familiar e de formação masculina que eu acho fenomenal, a Árvore da Vida. Ou seja, tantos sentidos de vida, mas quantos sentidos de ser, de se construir. Então, assim, eu fico com pena, porque as pessoas, os jovens... Pena não é num sentido rebaixando, é sentido mesmo. Porque hoje a gente vive num tempo que o tempo desses jovens são capturados, tanto que eu acho que eu já revelei aqui em outro episódio. Meu aluno muito feliz porque estava conseguindo assistir um filme por mês. Ou seja, ele assiste 12 filmes por ano. E talvez o filme hoje seja a mídia que mais tem tempo para trabalhar uma ideia e discutir um sentido de vida mais aprofundado, seja através de personagem, de enredo, de história, entendeu? Tem uma das expressões mais estúpidas que eu ouço quase todos os dias ou vejo na internet, que é quando alguém do senso comum fala: hoje eu vou treinar o meu algoritmo. Porque é uma ideia de que parece, primeiro, que ela sabe do que está falando, ela não sabe o que significa o que ela está dizendo. Em segundo lugar, que
além de não entender como o algoritmo funciona, porque o algoritmo não é algo que você vê, é algo que você deduz a partir da sua experiência individual, a partir das impressões que você tem, porque a Meta não abre quais são os algoritmos deles, né? O Twitter ou X não abrem quais são os algoritmos, então você deduz como ele funciona, São ou quando algum privadas, criador de conteúdos, óbvio, né? Isso é capital privado. Então quando algum coach de marketing digital, ou pior, quando algum criador de conteúdo jovem fica criando conteúdos para ganhar likes, curtidas, falando essas palavras tipo algoritmo, engajamento e tal, e você diz que você vai treinar o seu algoritmo, você não percebe que o que você está fazendo é uma forma de servidão voluntária. Você gosta de ser um escravo dessa forçação de conteúdo, dessa forçação de sugestões que colocam dentro da sua boca hoje. Então, a partir do momento que você fala que estuda perfis de TikTok que conversam politicamente, ou que, sei lá, se não for política, que seja de um campo de estudo, por exemplo, mas que você não pega um livro para ler, uma ideia contraditória, ou você não vá, que seja uma aula, uma palestra, para entender o porquê você pensa como pensa, ou então se aquilo que está sendo colocado faz sentido, né? Já que a gente está falando da palavra sentido, ela é multilateral, né? Muito interessante essa palavra. Se aquilo faz sentido para você, por que aquilo faz sentido para você? Será que uma ideia oposta àquilo não faria ainda mais sentido, ou conflito, né? A antítese disso, para gerar a síntese de ideias, talvez não fosse mais valioso do que aquela conclusão que você tem sem sequer ter tido um contato prévio antes daquele vídeo de TikTok, antes daquela palestra, antes daquele livro que você leu. Então, é uma forma de ser escravo. É uma forma de servidão voluntária. Então, pelo menos, quando a gente pensa na arte, e aí se afastando do âmbito das redes sociais e também da política, e o que quer que seja, a arte, ela tem esse poder, e claro que eu incluo o cinema aqui, porque o cinema faz isso manipulando a imagem, justamente, mas a arte tem o poder de, pelo menos, expressar a imaginação, de exercitar a ideia a partir de um contexto histórico, por exemplo, ou então de um contexto cultural, ou então de até mesmo uma dúvida, né? Você pode fazer um filme explorando uma dúvida, como no caso de alguns documentários, né, e tal. Então, a arte, pelo menos, ela faculta que você explore a dúvida, ou, pelo contrário, a sua convicção, a partir de uma expressão que traga, de fato, um sentido existencial para muita gente, é isso que eu quero dizer. Então você, por exemplo, pode ter um filme, e a gente pode citar filmes politizados, por exemplo, o próprio Agente Secreto é um deles, em que aquele filme tem sentido para muita gente. Por mais que o próprio filme em si não tenha sentido, ele evoca um sentido em alguém, mas a partir da expressão artística, e não a partir de uma ideia de que você está ali necessariamente para passar por uma lavagem cerebral para simplesmente justificar a sua existência. Não, você teve um contato com uma obra, com um ponto de vista, com uma expressão artística, e de fato ali com performance, digamos, né? Enfim, com todos os atributos que compõem um filme. Da mesma forma, um livro, por exemplo, né? Como eu já falei sobre o Morro dos Ventos Uivantes, que em determinado momento da minha vida eu tive um contato com ele e aquilo fez um sentido para mim, porque clicou justamente para mim numa época em que eu estava definindo as emoções que são tratadas no livro. Então, pelo menos a arte, ela faculta a descoberta a partir da própria expressão. Eu estava discutindo algo muito semelhante a isso, Jason, essa semana com os alunos na aula de História da Arte, e eu perguntava para eles, por que vocês não desistiram ainda? Por que vocês estão aqui estudando arte? Porque, Caralho. Vamos lá, é difícil, né? Tô ligado, é difícil, tô ligado. Por que vocês estão aqui ainda? E a resposta básica é porque eu amo isso, eu amo a arte, né? Mas quando a gente começa a buscar, a cavar, né, um pouco mais a fundo, eu acho que a arte, ela desempenha um papel que ele é muito pouco difícil de ser traduzido, exatamente porque talvez um dos princípios da arte, para além da contemplação, é você conseguir transformar algo que não é visível em
algo visível, em algo palpável. Você trabalha com sentimentos, angústias. E aí todos os tipos de arte fazem isso. E claro que o cinema faz também. Então, aí eu concordo com o Fer quando ele diz que o cinema é uma forma de trazer sentido na vida das pessoas. E você também disse isso, Jay. E nisso nós três concordamos. Por quê? Pode ser por uma questão mimética, só de você passar a expressão humana ao longo do tempo e você é que eu não consigo pensar em outra coisa além de mimético. Você vai imitando isso e transformando isso ao longo do tempo. Pode ser simplesmente por uma questão de expressividade, mas eu acho que dá para ir além. E aí eu lembrei de um caso, tem um livro chamado O Clube do Filme, que é de um cara chamado David Gilmour. E não é o David Gilmour do Pink Floyd, é outro músico. Ele é músico, inclusive, mas ele é canadense. E aí, o que aconteceu com ele? Ele tinha um filho, adolescente, e que desistiu de ir para a escola. Ele falou, não quero mais estudar. Ele falou, beleza, você não vai estudar mais, você pode ficar em casa, mas você vai ter obrigatoriamente que assistir um filme por dia comigo. E esse cara educou esse adolescente rebelde através do cinema. E aí eles assistiam o filme, discutiam esse filme, e aí, obviamente, o que aconteceu com o menino? O menino quis virar cineasta depois disso, por motivos muito claros. Mas olha que saída inteligente, elegante e artística. Quando você não tem como contornar uma situação, você precisa de uma certa criatividade, e ele vai através do cinema, e a partir daí você pode discutir moralidade, pode discutir questões políticas, pode discutir amor, ódio e até o sentido de vida. Então é muito legal essa experiência, exatamente porque é possível, né? O cinema, ele é capacitado a fazer isso conosco, mesmo porque se a gente vai no cinema e se emociona e tem toda aquela questão logopática que a gente já discutiu aqui algumas vezes, é porque ele nos afeta, né? E a gente se deixa afetar por aquilo e nos transforma de alguma maneira, mesmo que seja simplesmente para você ir lá e desaguar quando você assiste uma história que te toca. E isso talvez já traga algum sentido para a vida. E eu também acredito que talvez a vida não tenha tanto sentido assim, mas enfim, mais pra frente eu falo mais sobre isso, né? Eu vou trazer um exemplo aqui muito interessante, que fala um pouco dessa questão da produtificação do cinema, né? Então o filme como produto para um determinado nicho de público, e como que isso dá muito certo, porque tanto do ponto de vista da arte como do consumo, você consegue despertar isso nas pessoas. Quando a gente citou, por exemplo, quando eu citei aqui pela primeira vez no Cinematografia há um tempo atrás o Wicked, eu me referi ao Wicked como um filme gay. Não de forma pejorativa, né? Eu nunca falo dessas coisas de forma pejorativa, mas porque todos os personagens parecem ser gays, eles não são, mas são muito afeminados, aquela coisa toda. E não à toa, porque o público de Wicked no Brasil é gay. É um público gay, né? E aí, claro que eu tô falando de nicho de mercado. Eu não sou gay, mas eu amo Wicked. Não significa que não haja exceção para a regra, sempre há. Mas o filme, enquanto produto, ele busca justamente ser inserido dentro desse público para poder fazer dinheiro ali nesse meio, justamente. Então, quando você assiste ao filme e o aspecto, como eu posso dizer, feminino ou homossexual, supostamente, do filme, ele não agride ninguém. Muito pelo contrário, isso não faz a menor diferença para a história. Só que, por que eu estou falando disso? Porque quando você vê, principalmente gays assumidos e, enfim, não quero dizer estereotipados para não parecer que a minha fala é preconceituosa, mas assim, pessoas que se expressam de forma gay, digamos. Quanto mais eu falo, mais eu pioro a minha situação, né? Mas assim, pessoas que assumem o seu aspecto flamboyant, digamos assim, como por exemplo o Elton John, que eu tenho tatuado 3 vezes na minha pele, você vê que essas pessoas encontram um sentido no filme que as enxerga.
Porque você tem a história da Elphaba, que foi uma outcast, aqui, né, no cinema ela é interpretada inclusive por uma mulher negra, então tem toda a questão de identidade sendo formada, questão de preconceito, questão de não aceitação, e o filme trata sobre isso, a história da Broadway trata sobre isso em cima do folclore do Mágico de Oz. Então quando você percebe, principalmente os gays, não apenas as mulheres, mas os gays na sala, chorando, cantando as músicas que fazem ode justamente ao reconhecimento identitário, e aí eu não estou falando de identitarismo, eu estou falando da identidade, da identificação, da dialética entre filme e público, você capta a ideia de que sim, o cinema, enquanto produção artística, como qualquer outra arte, por exemplo, ele evoca algo que essas pessoas sempre procuraram e nunca encontraram, porque elas estavam muito mais preocupadas em sobreviver dentro de um contexto social, dentro de um contexto cultural, às vezes dentro de si mesmas, trancadas em si mesmas por não poderem se assumir, por exemplo. E isso é muito interessante, porque é uma oferta de produto, mas ao mesmo tempo é uma semente de significado que o cinema vai lá e planta nas pessoas e ela nasce durante o filme, justamente. Isso é muito bonito. Legal, com certeza. Eu acho que uma das maiores misunderstood, né, desentendimentos que a gente tem hoje na modernidade é sobre misturar um pouco sobre a guerra de narrativa com a representatividade. Porque eu acho que a indústria cultural e o cinema, ela traz sentido de vida, um dos pilares, né, tem vários, mas um dos pilares que faz isso é pela criação dos arquétipos. Então você tem lá um mentor, o sábio, o brucutu, o violento, o forte, o vilão, o mocinho, que é certo e errado. E essa construção do arquétipo, ela passa na construção do personagem. A gente, quando está escrevendo o roteiro, que vai fazer a construção dos personagens, passa por essa lista de arquétipos. E o que acontece é que, dentro de uma cultura onde, né, a gente tinha um arquétipo muito dominante, o Jason assim, deu um ótimo exemplo. A gente não tinha representatividade de arquétipos de pessoas que poderiam se sentir mais à vontade em outros arquétipos. Arquétipos diferentes do que estavam no mainstream. Então, eu acho isso muito, muito legal. O que acabou acontecendo hoje em dia, que às vezes eu vejo a discussão, é que assim, as pessoas, eu acho que é um desejo legítimo, mas temos que entender o porquê esse desejo, né? Às vezes quer pegar um personagem que foi criado com o arquétipo A e trazer para o arquétipo B dele. Muito embora, porque como ele não tinha representatividade, ele tinha que desconstruir todos esses arquétipos e fazer um Lego, sabe? Ele ia pegando um pouquinho. Então, sei lá, eu quero que o Mickey seja gay agora. Por quê? Porque eu adoro o Mickey. E aí eu nunca vi um Mickey gay. Então, assim, você fica com essa questão de como criar essas relações. E eu acho que isso é uma coisa que, para vocês que estão nos assistindo, é muito legal de você notar que toda vez que você vê um filme, e vai construindo essas ideias de arquétipo, você começa a se relacionar com as pessoas e com o mundo à sua volta de uma forma diferente. Eu quero dar um exemplo que eu acho que é muito bonitinho e para mostrar como isso faz parte do desenvolvimento humano desde pequenininho, da cognição humana, da construção do que é ser humano. Quem aqui não viu uma criança, seja menino ou menina, com varetinha na mão, fazendo tim, tim, tim. Ele faz o tim com a boca e tá brincando de luta, de capa e espada. Ele tá ali, dentro da mente dele, mimetizando provavelmente coisa que ele viu num cinema, num desenho, alguma coisa, e ele tá se colocando no lugar de um personagem, seja de um herói, ou seja, com um gravetinho, ele tá criando todo o arcabouço teórico de significado de vida ali, que quando ele virar um adulto, primeiro que vai querer ser extirpado dele, porque gostar dessas coisas como adulto tá errado. E a Flávia bem sabe, o Jason deve estar sabendo também, que eu sou um cara que não ligo muito para adultizar nesse sentido de bancar o adulto. Eu gosto de coisas que parecem ligadas à infância e tá tudo bem. Mas acho que ao mesmo tempo, você tem essa questão que se você perder muito isso na vida adulta, você perde a capacidade de absorver novos arquétipos e novos significados de vida, novos modos de viver. E eu acho que esse é o ponto hoje que mais está ferrando. Porque quando o Jason falou, muito bem falado, e a Flávia também, conviver com o diferente. Tipo, eu sou formado pelos melhores filmes que eu vi e pelos piores filmes que eu vi. Os filmes ruins, que eu não gostei e tal. Ou seja, a distinção do isso não é para mim, mas com certo respeito, acontece através dessa correlação com o cinema. Quando você vê um personagem, não, eu nunca faria isso. Mas ele tá lá, você aprende que existe uma convivência entre esses personagens, né? Existe, às vezes, formas de redenção e tudo mais. Quando você nem convive com esse personagem, você quer eliminar o outro. E aí, vocês sabem que quem quer eliminar o outro
historicamente o que É faz o que problemático. fez. É um problema, entendeu? Sem dúvida. E meninos, como é que vocês enxergam assim? Tem algum filme específico que vocês sentem que garante algum sentido para a vida de vocês? O Jason mencionou o Preciosa, mas não, ali não pra minha vida, não, né? Mas pra vida de quem é retratado no filme, com certeza. Mas assim, aí, por exemplo, é uma ideia empática de que eu enxergo a falta de sentido e a necessidade de lidar com a contingência na vida do outro que passa por isso. Isso é o tipo de didática importante também, é uma lição. Isso sim é uma lição de moral que o cinema dá. Sabe? De uma forma bem feita. De você que eu quero empatia dizer. nesse sentido. Exatamente. Né? De você apresentar uma realidade de alguém desgraçado como a Preciosa a outra pessoa, no caso um mundo de pessoas que não passam por aquilo. Isso eu acho assim, do caralho. Agora, que é diferente de você ensinar a pessoa em quem ela deve votar, por exemplo. Claro, então, no caso de Preciosa, isso é conversa de adulto, aí sim. Agora, se eu fosse pensar em mim, por exemplo, eu vou falar para vocês da minha primeira experiência no cinema, que eu lembro de ter sido uma experiência catártica. Que foi quando, por exemplo, aos 8 anos de idade, em 2002, eu assisti o primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire no cinema. Que é um grande filme. Independentemente se você acha Homem-Aranha uma coisa infantil ou não, se você gosta de filme de super-herói ou não, aquele é um excelente filme. É um excelente filme. E o segundo também, né? Mas assim, o primeiro Homem-Aranha, por exemplo, eu não quero dizer que ele me deu sentido de vida. Até porque eu era uma criança, eu não buscava sentido de vida. Para mim, tudo que eu vivia era vida, né? Naquela época. Mas assim, aquela foi a primeira catarse que eu vivi no cinema, porque o filme me mostrou que o Homem-Aranha era real. Real não no sentido que ele existe aqui fora, eu quero dizer, mas que não era apenas um personagem de quadrinhos ou dos desenhos que eu assistia, mas tinha um humano por trás, que era o Tobey Maguire, claro, encenando ele. Então, no sentido de que o cinema ele criou uma realidade fantástica, como nenhuma outra arte fez, colocando de fato, pela primeira vez, um ser humano em tela grande, gigante, interpretando um super-herói que tornou aquela ideia para mim uma ideia palpável, tangibilizou para mim a representação de um mito, por exemplo. E aquilo para mim foi um absurdo. Tanto é que continuo um grande fã do personagem até hoje, muito mais por influência do cinema do que dos próprios quadrinhos. Porque aí vem a minha relação com o próprio cinema, né, acima de todas as outras artes. Mas assim, naquele momento, não só na primeira, mas principalmente na primeira vez que eu vi aquele filme, naquela sala, enquanto o filme estava acontecendo, aquilo tudo era real para mim. E para mim esse é o poder do cinema. Legal. Muito bom, muito bom. Vai você ou eu, Flavinho? Não, vai você. Tá. Cara, é engraçado, né? Eu vou separar em 2 categorias, e só para ficar mais didático mesmo, mas acho que assim, do ponto de vista do comportamento social, eu acho que o que formou mesmo o meu sentido de vida caráter foi o Chaves. Ainda bem, um filme, mas o seriado Chaves. E aí você fala, caralho, filho, o que você tá falando? Meu, é impressionante. Tô reassistindo, né, que agora tem nos streamings e tal, e eu comecei a ver a importância das relações, tipo, como o Seu Madruga é o cara que carrega a narrativa, e como ele representa o oprimido, que, sabe, tenta dar um jeito. Eu acho que, assim, embora seja mexicano, é muito brasileiro, assim. Então, desse ponto de vista de tentar entender uma realidade complexa, aquele microcosmo, sabe? A Dona Florinda é a aposentada rica, o Girafales é o erudito com empáfia, aí você tem o Seu Barriga, que é o dono da vila, que também não é um cara muito ruim, ele deixa o cara dever 300 meses de aluguel e tá lá, sempre quer ajudar, mas ao mesmo tempo também paga o aluguel. Então assim, ele me mostrou a vida, e eu digo porque assim, eu assisto desde criança, era eu e meu irmão na hora do almoço, assim, e a gente às vezes até contava as piadas juntos. Então assim, lógico, tem muitos outros, mas acho que o que mais impactou mesmo, em termos de formação, foi. Agora, de formação para vida adulta e sentido de vida, é engraçado, mas foi os filmes e o seriado do Star Trek, Jornada nas Estrelas. Por quê? Porque foi a primeira vez, porque assim,
acho que vocês dois até gostam mais do que eu e sabem que, assim, não tem muita história feliz. Ou, por exemplo, ficções que pensam num futuro que deu certo de alguma forma. E eu sempre falei assim, pô, eu criança, né, me questionando, falei, não é possível que não tenha uma possibilidade de futuro positivo. Possibilidade de futuro positivo, vocês entendem o que eu quero dizer? Não dá para todo futuro ser negativo. Porque pela própria lógica e aleatoriedade do universo, o mesmo jeito que se é fortuna pro mal, mas é fortuna pro bem. A lógica é essa, entendeu? Pode dar certo. E aí, cara, eu lembro que quando eu vi lá Tenente Uhura, era uma mulher negra, dentro, em posição... Veja, eu era pequenininho, né, cara? Tipo, o maior negra que eu tinha visto era a tia Anastácia, não sei se explicar mal, mas você vê lá uma mulher negra, capitã, e aí ela tinha uma relação, né, ela beijava na boca um cara branco, ou seja, era interracial. Você tinha asiático, na época ainda tinha muito essa questão, a União Soviética tinha acabado de cair e tal, mas tinha essa questão, tinha um russo trabalhando com o americano, que era o Tchekov, você tinha um vulcano, ou seja, porra, o cara é um ET e ele tá dentro, assim. E eu lembro que essa questão que era muito pura, essa ideia de a nossa missão como ser humano é explorar, certo? No fundo somos exploradores. E ali eu acho que gerou um sentido de vida muito forte em mim. Eu acho que, assim, independente se a gente explora ou positivo ou negativo, o sentido de vida do ser humano, e eu pus para mim assim, é ser um explorador. É tentar entender a realidade, o cosmos, o espaço, ter acesso com outras culturas, outras ideias. Não estou falando fora da Terra, né? Mas era uma alegoria, vamos lá, galera. Mas era um futuro com uma possibilidade de ser ok, certo? E aquilo me impactou muito. Porque pela primeira vez alguém criou um modelo crível de um futuro que pode ser positivo. E imperfeito, mas positivo. E aí, Legal. Infelizmente ou felizmente para as pessoas que vivem comigo, eu sou influenciado, meu sentido de vida vai por esse caminho até hoje. Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder, na verdade, porque quase todos os filmes que eu assisto ou que eu gosto, eles acabam tendo um pouco essa relação de sentido ou falta de sentido. Eu acho que eu formei toda o meu conhecimento cinematográfico com base nisso. E aí, assim, ainda criança, eu tenho muito claro de ter assistido dois filmes que me marcaram muito e que continuam sendo filmes que marcaram, acho que, toda a minha geração. O primeiro é História Sem Fim e o segundo é O Labirinto com o David Bowie. São dois filmes infanto-juvenis com base, né? O História Sem Fim é um livro, né? Mas a gente tem ali crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes que estão numa jornada. E essa jornada é uma jornada de crescimento. E você tem pessoas ruins, coisas ruins acontecendo, perda, morte, enfim, tudo aquilo que é muito importante na formação de uma criança nessa passagem para a adolescência e tudo mais. Mas eu queria falar sobre dois filmes específicos que eu tive uma experiência já adolescente para entrar na faculdade, então eu estava acho que com 16, 17 anos, alguma coisa assim. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para São Paulo e aí na mesma semana, no mesmo fim de semana, eu experimentei coisas muito legais com amigos e eu fui assistir dois filmes no cinema. Um deles foi Buena Vista Social Club, que é um documentário sobre uma banda cubana que vai ressurgir nessa virada aí para os anos 2000, né, fim de 90, começo de 2000, e que vai estourar nos Estados Unidos. E o outro filme foi Magnolia, do Paul Thomas Anderson. E por que esses dois filmes me marcaram muito? Por razões muito distintas. Eu estava num momento ali de passagem de acabar o ensino médio e entrar na faculdade, e eu estava vivendo experiências já como o começo da vida adulta ali nessa virada para os 18 anos, então um pouco mais independente e tudo mais. E os dois me carregaram para um universo que eu gosto muito hoje. O primeiro é o do documentário, eu gosto demais, e ali ver, unir cinema e música, para mim foi brilhante, tanto é que quando eu tive a oportunidade de ver a Buena Vista Social Club tocando, eu consegui, foi uma baita de uma experiência legal. Mas aquele documentário eu revi muitas vezes, e o quanto a música para aquelas pessoas era uma forma de sentido de vida, e todos eles na faixa dos 80 anos vivendo um baita de um sonho que era
tocar fora de Cuba e expandir isso, enfim. E aí, teoricamente, eles viveram a melhor parte da vida entre 80 e 100 anos, o que é fenomenal. E o Magnolia, exatamente por ter um pedacinho ali de uma questão existencial que é, muitas vezes, coisas estranhas vão acontecer e você não vai ter nenhum sentido para isso. A tua vida vai ser afetada e você vai ter que aceitar as coisas como elas são e você não vai poder fazer nada em relação a isso. Olha, a gente está falando de um dos melhores filmes do Paul Thomas Anderson aqui, Magnolia, né? Um filme longo, cheio de várias histórias distintas que podem ou não se interconectar. Então, são 3 experiências distintas. A primeira dos filmes ali infanto-juvenis e depois quando eu tô passando para a vida adulta. E, claro, eu não acho que são filmes que tenham sentido só para mim, mas, obviamente, para mim, eles adquirem um outro sentido e que ajudou na minha formação moral, histórica, como pessoa e existencial. Você sabe que você falou, se puder fazer subgêneros, né? Um documentário, na verdade, é Ilha das Flores. Eu lembro que não é um documentário de verdade, é talvez o primeiro documentário da história. Mas que trata de uma realidade objetiva brasileira, e eu lembro que a forma com que ele é montado também é muito interessante. E eu gostei muito de 2 musicais que eu assisti, que era o Tommy, do The Who, e o The Wall, do Pink Floyd. Cada um por um motivo diferente, mas não ouvir apenas as obras, mas de ver, né, que era uma época muito prolífica de criar esses filmes e tal. Que eram álbuns, porque como eram álbuns conceituais, ele tentavam achar sentidos em coisas. Acho que isso ajuda muito, né, o fato. Tipo Dark Side of the Moon, você ouve, você atribui muito sentido, né? Então são coisas que me dão uma balançada também. Eu lembrei que foi mais ou menos nessa mesma época da Flávia, da minha vida aí. Que quando a gente está adultando, você vê essas coisas e fala, caramba, que legal, então é possível. É muito legal. Mas ver uma banda, por exemplo, no cinema também é uma forma de você buscar aquilo que te dá sentido na vida, que é a música, por exemplo, né? Quando eu sempre falo que, por exemplo, vi Rocketman 14 vezes no cinema e as pessoas se surpreendem, acham que é uma atitude infantil, que é uma bobagem que eu já ouvi me dizerem, por exemplo, e tal... que aí é o outro falando sobre a minha experiência, né? Então a pessoa não sabe o que é aquela experiência pra mim. Então ela fala que é uma atitude infantil. Mas assim, por mais que seja mesmo, por mais que possa ser, né? Não tô dizendo que é, mas por mais que fosse, e aí eu tô falando da minha experiência, então não tem como não falar de mim, mas assim, eu busquei ver uma representação do meu maior ídolo, porque eu não posso vê-lo 14 vezes. Eu poderia vê-lo mais uma no Brasil, a partir de agora. Mas eu não poderei vê-lo mais 14 vezes. Então eu busquei o cinema 14 vezes justamente para que eu tivesse condição de viver aquele que me dá sentido na vida. Ou a história daquele que me dá sentido na vida, que no meu caso, e no caso de muita gente, não só falando do Elton, mas do Pink Floyd, por exemplo, pode ser da Taylor Swift, com aquele The Eras Tour, por exemplo. Tá dando sentido para muita gente. Que eu achei espetacular a experiência cinematográfica, porque eu vi aquele show no cinema. Apesar dela não ser o meu gosto musical, mas assim, eu achei incrível a experiência cinematográfica. Porque você realmente se sente dentro do show, né? Então olha o que o cinema faz. E procurando Rocketman tantas vezes no cinema, porque na época eu pude ir tantas vezes no cinema... eu estava quase que indo a um culto 14 vezes durante um ano inteiro. Era uma experiência religiosa também, porque é onde eu encontro o meu sentido na minha música. E eu adicionaria, já que como vocês não conseguem só falar de um filme por vez, né, vocês sempre colocam pelo menos 2, eu vou colocar uns 16 por vez agora, que é a ideia de que, por exemplo, alguém como eu que não vê sentido na vida pode encontrar atribuições de sentido na falta de sentido da vida. Ou seja, o reforço da falta de sentido. E por isso que, quando eu falei do Melancolia, por exemplo, e aí às vezes quando eu cito alguns filmes que eu gosto muito, eu digo que são filmes que moldaram meu caráter, que moldaram meu temperamento, por exemplo, moldaram algumas ideias que eu tenho,
são justamente filmes que falam sobre a falta de sentido. Então, quando eu tenho uma dor, por exemplo, dentro de mim, uma ansiedade ou uma emoção que eu quero ou que acaba, por mais que eu não tenha previsto, não tenha antecipado, e que acaba acontecendo de expressar aquilo dentro de mim para me fazer ter mais sentido ainda sobre a ideia, inclusive a ideia de falta de sentido, eu tenho filmes, por exemplo, que trazem isso, né? que proporcionam essa experiência. Mesmo para quem não vê sentido na vida, você pode atribuir sentido para as coisas que contemplam algum sentido, como, por exemplo, o consumo da arte. Como, por exemplo, ir ao cinema e acompanhar, como eu vinha dizendo, apreciar uma expressão artística de alguém falando sobre qualquer outra coisa que não algo que eu goste, por exemplo, como no caso já que vocês citaram o Paul Thomas Anderson, do Uma Batalha Após a Outra, que foi um filme que eu achei bom, né, tecnicamente bem legal. Não é a minha visão de mundo ali, não é nenhum assunto de um filme que eu simplesmente gostaria de ver, mas eu fui apreciar um filme que parecia prometer uma boa experiência. E foi o que aconteceu de fato. Mesma coisa com Oppenheimer, apesar de eu gostar de história, gostar bastante de todo o contexto ali envolvendo a Segunda Guerra, direta ou indiretamente, a Guerra Fria e tudo mais, todo aquele período histórico. É um filme denso, politicamente falando. São 3 horas de diálogos extensos, de poucas exposições, que eu digo... cinematográficas, no caso de explosões, por exemplo. Não é um filme de guerra, que mostra a guerra, eu quero dizer. Não é um filme gráfico, por exemplo. Né? Mas que é do caralho. Sim. Né? Então, você pode não gostar do contexto do que o filme retrata, você pode não concordar com o que seria a sua interpretação da visão do diretor, mas apreciar a expressão artística é uma experiência que é um sentido de vida. Por isso que a gente continua indo ao cinema ao invés de se matar, por exemplo. Porque a experiência de ir ao cinema, a experiência de ver um filme, ela nos mantém vivos também. Como qualquer outra arte que a gente admira. Olha, e você sabe que são coisas que às vezes pegam a gente pelo contrapé, né? Eu tava lembrando aqui, né, falando de obras, a gente comentou no episódio 30 sobre o Curtindo a Vida Doidado. Ele também tem um bom impacto em sentido de vida. Total. Né? É basicamente a instrução, né? E eu lembro que também, quando se está naquele período escolar, nota, postilado, né? Na minha época, não sei se ainda hoje é, mas muito vestibular, tem que passar, tem que decorar. Você viu um filme daquele, você fala, porra, pode crer, a vida tem outros sentidos que não é só passar na FUVEST, sabe? Não tinha nem naquela merda. Então, assim, eu acho que são coisas... E são coisas que vão levando a nossa vida. Por isso que é difícil a gente estar roubando, né, Jason, de falar uma obra só. Porque são coisas que acho que para diferentes momentos de vida existem diferentes filmes que trazem sentido para a vida, né? Eu falei com certeza, muda muito. Muda, o There Will Be Blood mesmo, tipo, primeira vez que eu assisti não entendi muito, depois um pouco mais maduro eu falei, né? Eu assisti recentemente o Ainda Estou Aqui, e aí era uma... Bom, recentemente, veja, eu assisti quando lançou, é que o filme é recente, tá? Mas 2 anos. É um filme recente de qualquer jeito. Mas era uma fase que eu tinha tido muitas perdas familiares, né? E aquilo me impactou muito grande. Se fosse 5 anos antes, não faria o mesmo sentido de vida para mim, né? Então, essa questão, a gente também não pode, às vezes, ser anacrônico, e eu não estou dizendo nós aqui, mas digo a gente, tem muita gente que olha para um filme assim, sei lá, Robocop. Fala, porra, nada a ver essa merda, não sei o quê. Mas quando você entra no contexto, que era a precarização do trabalho, né? Aquela coisa da hiperindustrialização tardia, né? Essa coisa, pô, para e pensa, o cara foi morto e botaram ele de volta para trabalhar, entendeu? Ou seja... Foi morto no trabalho foi morto e voltaram ele. E voltaram, não, acorda aí, você tem mais uma vagabundo para pregar fogo. Então, assim, são filmes que, lógico, eles vão reganhando significado, mas faz muito sentido aquela discussão na época, né? O tipo de capitalismo que está rolando ali nos Estados Unidos. Né? Mas acho que tem uma coisa muito legal aí também, Fer, que é a gente olhar para questões culturais. Porque, por exemplo, por que os europeus são mestres em fazer filmes existenciais? Bem-estar social, tô com a vida caramba! bem, né? Não! Poxa, 2 guerras mundiais. Sim. Não. 2 guerras mundiais em que eles só se lascaram. Por que os americanos não fazem tanto filme existencial? Porque eles entraram nessa guerra, as 2 guerras ali, né? Claro, eu tô simplificando um pouco, mas porque eles entraram quase no final e ganharam.
Sim, né? E sem claro, dúvida. teve perda, teve morte, teve tudo. Agora, se você pega todo o leste europeu, se você pega, aqui seja aí os países que mais se envolveram, França, Alemanha, meu Deus, eles foram completamente devastados. Existe trauma de guerra até hoje, que está vindo, na verdade, desde antes da Primeira Guerra Mundial. Então, quando você olha para todo esse contexto, não tem como. Você pega, por exemplo, sei lá, Uma Grande Ilusão do Jean Renoir, de 1937. A gente discutiu esse filme no nosso grupo de pesquisa, né, Jason, o semestre passado. E, cara, é um filme de guerra que tem uma visão razoavelmente positiva, quer dizer, você pode tirar alguma coisa dali, em determinados momentos há bom humor envolvido, e aí, quer dizer, aí você se pergunta, como é possível existir bom humor quando você fala de guerra? Na verdade, só é possível assim, porque senão é uma devastação completa e restrita. É muito mais fácil você fazer um filme de guerra em que você mostra toda a desolação, todo o trauma, toda a desgraceira, e acabou, porque isso simplesmente é falar da realidade. A grande questão é como é que você consegue subverter isso. E aí colocar doses de bom humor, doses de sarcasmo, e aí como que você sai disso, como é que você sobrevive a isso? Isso pra mim é um cinema que faz sentido e que garante sentido. Então, por exemplo, os japoneses também mas não tem como a gente falar de cinema e sentido de vida sem falar do Ikiru, do Kurosawa, por exemplo. Não tem como. É um filme que fala sobre o que é viver. Como eu consigo viver sabendo que eu vou morrer amanhã. Mas é por isso que assim, a gente está falando às vezes muito do sentido de vida, do ponto de vista individual, mas as indústrias culturais, cinema, blá, blá, é uma máquina de produzir sentido a nível social. Né? Porque você precisa que os indivíduos compactuem minimamente esses arquétipos, e o que é uma vida boa, senão o caos iria imperar, né? Se o sentido de vida para um ser abundância total e o outro também, sem um lugar no meio disso, ia ser a guerra constante. Então, assim, eu acho que tem vários exemplos legais de coisas, de filmes que são produzidos através da história, justamente para ter essa noção de união. Acho que quando a gente analisou os 7 samurais, a gente falou da importância, né, no cinema japonês, tentando se estruturar no pós-guerra. Você falou do cinema europeu também, muito forte em buscar esse sentido de vida. Meio que assim, para uma sociedade que quase desistiu de existir, de tanta desgraça e gente que morreu e viu. Os Estados Unidos nesse triunfo meio cristão deles, assim, né, terra prometida e tudo mais, também busca os sentidos de vida. Então eu acho que assim, nesse nível, eu acho que é interessante notar que uma obra, ela se presta, lógico, a um nível individual, mas também a um nível coletivo. Eu acho que um exemplo legal disso, não é nem tanto do cinema, mas que eu lembro de cabeça, é o Tintin. Embora talvez tenha algumas representações anacrônicas hoje, eu gosto muito do Tintin. Cara, ele é de um artista belga, pós-guerra, e aí ele vai tentar fazer essas aventuras para tentar restabelecer o orgulho belga, tipo assim, a gente foi arrasado, destruído, invadido, tudo que é possível, né? E aí as pessoas acabam se identificando, legal, aqui tem um caminho do o que é ser belga, o que é ser europeu, o que é ser brasileiro, ou tudo mais, porque sem esse sentido de vida, acho que dentro do coletivo a gente também não vive muito bem. Embora a gente viva num período muito individualista, a gente não está solto no espaço, né, gente? Então isso eu acho que, isso aí, talvez isso também mostre o porquê que os Estados Unidos é como é. Porque o sentido de vida que a indústria cultural deles causa lá tem esses efeitos colaterais que a gente vê hoje em dia, não é mesmo? Meio esquisitões. Sim. Jason, achei que você fosse falar. Eu também. Não, tô pensando, tô refletindo. Porque quando o Jason olha pra cima é que ele vai puxar a fala, né? Não, A gente se você só tá ouvindo, você só está ouvindo a gente pelo Spotify, dá uma passada no YouTube pra ver caras e bocas aqui, porque faz mais sentido através da visão, né, para além da audição aqui. Agora, se é para usar um clássico de sentido de vida, não tem como a gente escapar a Bergman. Especificamente, Morangos Silvestres. Morangos Silvestres é uma obra que eu acho que assim, ela determina muito do que o cinema faz depois. A gente está falando de um filme de
30 e pouco, 40 e pouco, eu não lembro a data certinho aqui, mas a gente está trabalhando com um homem que está no final da vida, e o Bergman também, enfim, Bergman viveu muito, né, e ele sempre refletiu sobre o que é viver, né, qual que é o sentido, e isso está em inúmeros filmes, é Sétimo Selo também, mas eu fico aqui com Morangos Silvestres, porque é um filme razoavelmente positivo do Bergman, porque ele termina bem. Ele refaz a reflexão sobre um homem que teoricamente não viveu bem, mas que ainda há tempo de tentar voltar atrás de alguma forma. Então, ele começa como alguém que você não gostaria de conviver e termina como uma pessoa que entendeu que talvez algumas coisas precisam ser alteradas para que você faça sentido na vida das pessoas e elas façam na sua. Morangos Silvestres é um filme belíssimo sobre sentido de vida. Viu? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Aqui, de repente, deu um clipping aqui no meu microfone. Eu sei que a gente está se encaminhando para o final, mas eu fiz uma lista de filmes variados que podem trazer trabalho com sentido de vida. Posso ir falando? Vocês vão dando uma mini comentada? Eu tenho 35 aqui também. Puta merda, Flavinha, eu não cheguei a Vocês são foda, hein? Porra, Não é que, gente, não, eu já dei um curso de cinema e sentido de vida. Aliás, estou em vias de relançar esse curso. Vamos ver se rola. E aí eu vou alterar algumas coisas aqui. Mas vamos lá, eu acho que a gente pode ir encaminhando aqui para o final e cada um pode falar, sei lá, vamos colocar limite? Senão vamos ficar aqui até amanhã. Não, é que eu não quero nem aprofundar tanto que eu pus assim, o título e sobre o tema central. Vai lá. Porque eu acho que o nosso público também, quando abriu esse episódio, devia estar esperando, né? Pô, quero filme para descobrir o sentido. Uma lista. Com certeza. A gente até devia ter começado por isso, que muita gente não chega no final, porque a gente começa elucubrando e no final a gente faz umas coisas mais pop, por assim dizer. Eu lembrei da minha lista porque você falou do Bergman, né? Abria com o Sétimo Selo, que é justamente essa questão do sentido da vida, existência diante da morte, tal, tem a cena clássica e tal. Então, para quem quer sentido de vida e morte, eu acho que é um bom filme. Sentido de morte. O sentido de morte. Outra coisa que às vezes a gente esquece, mas é muito bonitinho e tal, é A Vida de Pi, ou de Vida de Pi. Vocês lembram desse filme? É Pi. Sim, Pi, né? É indiano. Então. Ele é um indiano já em Hollywood. Indiano like. Sabor indiano, sabor. Sabor indiano. Sabor indiano. Porque assim, vocês lembram, é um rapazinho, né, num mar à deriva, né, e ele vai enfrentando, vai conversando com coisas e tal. Uma direção de fotografia belíssima. Aí é um CGI feito... Direção de arte. Matrix. Lembra do rolê do Matrix? Acho que o Jason, quantos anos você tinha em 99? 5 anos. Era pouco. Mas você tem uma sério? percepção da bagunça que... Ô, louco, Flavinho. É normal, a gente era velho. Não, assim, eu cresci ouvindo sobre o Matrix, né? Então ele realmente assim, abalou a cultura de assalto, né, como a gente sabe, e eu cresci ouvindo sobre principalmente o primeiro filme, né? Que realmente é um filme. Que é o que pega, né? O único que vale a pena, os outros não valem a pena. É aquela coisa, o foda do Matrix é o Zeitgeist. Você imagina que em 99 era o bug do milênio, um monte de coisa. E aí ele traz essa questão sobre percepção, o que é real, o que não é. É muito bom. Show de Truman, que eu acho que é uma comédia muito gostosa, mas todo mundo que acaba de assistir começa a olhar para tudo que é lado para ver se tem câmera e se a vida dele é uma vida dele mesmo, é só uma simulação e tudo mais. Hoje as pessoas querem uma vida como a de Truman. Elas querem câmeras. Elas procuram. Isso. Elas veneram elas vão Big pro Brother. BBB. Elas colocam várias câmeras ao seu redor e fingem ser aquilo que elas postam o tempo todo. Um que eu sei que a Flávia gosta, eu não sei o Jason, mas A Felicidade Não Se Compra. Maravilhoso. A gente falou dele. Rápido, né? No Natal. Mas eu não sei se pro Jason também é tão significante assim, mas eu acho que é um claro. Ikiru, do Kurosawa, que a gente falou bastante no Sete Samurais, que também é um filme bacana para sentir da vida, né? Também Diante da Morte. E aí, mais recentinho aqui, eu trouxe um filme que foi meio ofuscado, cara, porque ele foi lançado meio que durante a pandemia.
e não deu muito certo, mas é o Soul da Disney. Que é aquele Ah, músico. lindo. Grande filme. É um puta Nossa, filme, lindo. fala de sentido da Podemos fazer vida. um dia, hein? Então, é a Disney Grande fazendo filme. coisa pra adulto, assim, pra criança, pra adulto. Lindo. Mas assim, Música ele- boa. Música boa. Grande filme. É um E dos a meus reflex- favoritos da Pixar. Não é? É muito bom, cara. Só Caramba, que, assim, verdade, hein? lembra? E ele discute muito essa questão da vida pós-morte e tudo mais, e do sentido, mas infelizmente acho que foi meio ofuscado pela pandemia. Eu lembro na época de ler. Não, foi ofuscado pela Disney, não foi pela pandemia. Foi A própria ofuscado Disney pela deu uma Disney. segurada, A própria é. Disney, porque eles queriam promover o Disney Plus. E aí não quiseram passar o Soul, o Element. Não, Elementos foi. Qual que eram? Eram 3 filmes. Soul. É que o Soul era o melhor. Soul, Red, que é interessantezinho também, mas não é um filme. Eu acho que não chega a ser tão bom, ele é mais medíocre. Mas é um filme interessante, que fala sobre menstruação e transformação do corpo feminino. É bem interessante a proposta. E o outro, qual que era, que eu não lembro? Enfim, tinha mais um. E aí eles escolheram passar estrear os 3 no Disney Plus e destruiu o É foda, conhecimento, né? Mas o que eu lembro do Soul também, assim, como ele trata um pouco sobre morte, e na pandemia, falar de morte, estava meio sensível. Eu acho que ele ficou. Aí é o contrário do Matrix. O Zeitgeist atrapalhou completamente. O tema morte não estava assim muito bom de ser trabalhado, né? E ele trabalha, eu acho que o tema de morte de uma maneira muito positiva, é engraçado de dizer, né? Uma maneira muito interessante. Não, é super legal. É muito bom. Positivo, Muito positivo, né? Então eu acho que é isso. Bom, tem muito mais, né? Mas eu acho que eu trouxe esses daqui mais que, de certa forma, tem A Vida é Bela, tem essas coisas, mas eu trouxe os que eu acho Na que Vida trabalham Bela, mais. olha, nossa, eu tenho muito problema com esse filme. Muito problema. Eu acho um desaforo esse filme. Mas um dia a gente... Mas há de Entendo, convir que ele ele está tem seu nessa lugar na lista. história. Entendeu? Eu tenho problema com o Benini no geral, talvez. Entendeu? Eu dou risada na Vida dela, eu acho interessante, acho que tem uma Não, moral é pra da história. rir, mas, né... É que eu acho que assim, não Flávia, dá, ele é não feito dá. para ser sentido de vida para a Geral, população é geral. massificado, sem Isso, dúvida, é nesse sem dúvida. sentido, Meu entendeu? problema não é esse, não. Meu Porque problema você não é esse. consegue jogar o Bergman para todo mundo ver, natural, né? Você precisa Não, ter e um não é pra background. ser, né? Uhum. Já A Vida é Bela é justamente isso, eu quero discutir o sentido de vida. Acho que a Árvore da Vida é muito boa também. O filme. Ah, bom, Árvore da Vida é outro patamar, né? Tem um filme muito Jason, bom. quer... Desculpa, só eu estava lembrando agora. Que acho que é 28 gramas. Vocês lembram desse filme? É 23 gramas, 23 gramas, isso. Que Nossa, teoricamente, pesado esse filme também. que teoricamente 23. seria o. Não fala. Isso é um spoiler gigantesco, não fala. Um filme que tem mais de 15 anos. Não, tá bom, então Eu não vou sei, falar. mas é que esse Pô, spoiler mais não de vale a 15 pena. anos? 15 anos foi ontem pra mim, pô. Tava no colegial. Então, E agora? 23 é 23, com- 23. Deixa eu ver, eu acho que são 20. Não, 26, então né? eu acho que é 33 é com Jim Carrey esse. Não, nossa, não, gente. Então com Jim 28 Carrey, se não me gramas. engano, ou é 23 ou 33. 21 um dos dois gramas, números. ninguém acertou. 21, ninguém acertou. Parece que a gente tá cortando presunto, Gente, né? Pode ser Mas é um 26. filmaço, mas é pesado. É um pouquinho mais denso, Pô, né? eu falei Cortando que presunto. eu falei 15, mas tem mais, ele é de 2003, já tem 20 e... Então pode falar, vai, eu Não, libero. melhor não. Boa, bem lembrado, não vou falar não. É um puta filme também, acho que é legal. Eu juro que eu vou parar de citar, que vai vindo na cabeça aqui. Jason, quer citar uma lista pra gente finalizar? E aí quem tá nos Sim. ouvindo pode depois procurar esses filmes? Farei uma lista esperando que, se vocês assistirem aos filmes dessa lista, que vocês não atentem contra si próprios, né, até o final dela, porque são filmes que trazem a questão da existência, mas principalmente da falta de sentido, ou então até mesmo de sentido da vida, mas que de alguma forma é afastado do eu lírico, né, do personagem principal. Então eu começaria com Past Lives, Vidas Passadas, que é um romance, né? É um belíssimo romance que me faz soluçar. Eu já só assisti 2 vezes, né, esse filme, mas assim, é um filme que, de novo, é desses que trata da realidade dos fatos, né, e de como que uma história... Você vê, o Brasil nunca vai ter um filme desse. A gente nunca vai conseguir fazer um filme desse até que a nossa geração morra, porque a gente não tem condições. Filme coreano, né, sul-coreano, se não me engano. Não é japonês, é sul-coreano, né? Belíssimo.
Colocaria um filme light, que é Donnie Darko, que se Deus quiser a gente vai comentar aqui também em algum momento. É um filme com viagem no tempo e desordem dos fatos ali, desordem da realidade, mas que tem... É um filme de Páscoa esse. Viagem no tempo com ele gigante. Filme de Páscoa. Quem nunca viu, não fala, caralho, o que eles estão falando? Mas é bom o filme, é bom. Não, é muito bom. Só que não assistam, o que eu sempre digo, não assistam a nova edição, que é de algum aniversário que foi feito, assista o filme, o corte original. Que mais que eu posso colocar? Deixa eu pensar aqui. Pensar não significa que eu estou vendo em algum lugar aqui. Nostalgia, claro. Eu não posso deixar de falar de nostalgia, porque esse é um filme que vai tratar justamente de um personagem que perde o sentido da vida dele, porque é um sentido que foi afastado, foi tirado dele. Então ele vai tentar, enfim, se agarrar a qualquer tipo de fé que ele consegue ter contato, como uma esperança de que ele consiga sobreviver às ruínas que acabam tomando conta dele por dentro. Então, enfim, o Tarkovsky, né, não tenho o que falar, acho que ele se tornou um dos meus diretores favoritos do Nostalgia, que foi o primeiro filme que eu vi dele, mas a cada filme que eu assisto eu só renovo esse título, porque o Tarkovsky ele realmente foi uma pessoa que merecia muito mais do que esse mundo podia dar para ele, né? E para fechar, deixa eu ver aqui um que seja um classic rock aqui bacana pra gente indicar para quem nos assiste, né? Se eu já falei de Melancolia. Olha, eu acho que dá para fechar com Blade Runner, que foi um filme que a gente já comentou aqui na época que a gente falava de mais de um assunto por vídeo. Mas o Blade Runner, ele tem realmente ele propõe uma boa reflexão sobre qual é o nosso papel na vida, durante o tempo de vida, e como que a morte ela é uma etapa importante para a conclusão dessa missão que muitos de nós temos aqui, que enxergam que tem, nessa missão de forma utilitária, inclusive. Nesse vídeo o Fê até falou pra mim, né, quando eu falei, não, porque o Android era o vilão da questão e da história, e aí o Fê falou, mas quem disse que ele era o vilão? E essa provocação ficou comigo até hoje, Fernando. Só pra você saber. Quem disse que ele era o vilão? Se parar pra pensar... Legal demais. É uma questão arquetípica, né, que a gente simplesmente atribui e fala, puta, se um herói, o outro é o vilão. Como dado, né? E ele é todo construído pra ser vilão, mas no fundo ele só tava querendo sobreviver. Ele era um sobrevivente. Aí, eu não tinha uma lista como os meus amigos traíras fizeram individualmente, mas tá aqui algumas seleções do que eu tava pescando muito rapidamente aqui, que tem a ver com algum sentido para a falta de sentido da vida. Desculpa, mas eu lembrei de duas coisas que eu acho interessante. Para quem tá na terceira idade, Cocoon ou Regresso, e Cocoon... Olha, tava na minha lista aqui, hein? Tá, mas eu tudo muito bem. bom. E tem o Encontros e Desencontros, que eu acho Cocoon, não o Regresso, Cocoon, só Regresso Cocoon, Cocoon é o primeiro. Encontros e Desencontros, eu acho legal. Mas para essa nova geração, sabe qual vai ser o principal filme para entender o sentido de vida? Her. Sim. Eu não sei, não. Eu acho que pra gente faz sentido, assim, pra gente é bacana, mas pra nova geração, você acha que vão conseguir assistir Her hoje em dia? Eu acho que vão. Um filme de 2 horas e meia, completamente silencioso, vão nada. Mas sabe o que é? Eles vão começar a se apaixonar pelas IAs, cara. Então eles vão ter que entender que, tipo, se o dia elas ganharem consciência e abandonar eles estão ferrados, entendeu? Não, eu acho que vai ser porque... veja, vocês entendem o que quer dizer? Eu acho que é um filme bom. Claro. Sobre inteligência artificial e assim, vocês lembram do protagonista? Ele fica todo perdido quando ele desestrutura a família e tal, e ele acaba voltando a ver sentido na vida falando com uma IA. Então, assim, não duvido que nesses tempos meio vazio que a gente está aqui de sentido, as pessoas começarem a atribuir sentido através de IA, porque a IA fala que você quer ouvir, ela é boazinha. Já tá, com certeza, isso já tá acontecendo. Eu vou contar uma história em off pra vocês aqui depois, que eu não posso falar na câmera, porque senão isso pode ter consequências na minha vida pessoal. Mas depois que eu superar isso que eu tô dizendo, aí eu conto pra todo mundo aqui. Mas é um negócio tão ridículo que, puta merda, não posso guardar só pra mim. Ô, Flavio, fala então vamos pra minha lista, porque eu quero saber da fofoca. Vou falar. Bora. Gente, minha lista é difícil, porque são 35 filmes, como eu disse, mas eu vou selecionar aqui 3 ou 4. O primeiro é Muito Além do Jardim.
é um filme pouco conhecido, pouco discutido, e é o Peter Sellers, que interpreta o personagem principal, que é uma história brilhante, né? É alguém que tem uma percepção da vida muito simples e que exatamente por isso é confundido como um grande pensador pela simplicidade. Lindíssimo esse filme, muito além do jardim, né? Depois eu colocaria... Para falta de sentido, tem vários filmes legais. Eu vou escolher aqui Festim Diabólico do Hitchcock. É bom. Pra Nossa, mim, como falta de sentido? Como falta de sentido. Interessante. Porque o que a gente tem ali é um desprezo pela vida. Em um filme curto, rápido, teoricamente é um plano sequência, a gente sabe que não é. E monocenário, é um baita de um clássico. Maravilhoso esse filme. Aliás, gente, podíamos, né, trazer um especial Hitchcock aqui, porque, né, do Festim Diabólico já passou da hora. Festim Diabólico é sensacional. Não temos? Nossa, surpreendente que ainda não temos. Surpreendente. Urgente. Acho é que a gente urgente quis ser fazer um O diferentão, Hitchcock. bom do Hitchcock é que todos os filmes dele são sobre fofocas, né? Tem sempre algo extraordinário que acontece, ninguém sabe do que está acontecendo, nem a gente. São sempre excelentes. Bom demais, né? E para falar aí um existencialista europeu, para além do que eu já citei aqui, que foi A Grande Ilusão, eu coloco 8,5 do Fellini. É um excelente filme para você repensar a tua vida, se ela faz sentido ou não, principalmente dentro do esquema dos artistas, né? Quando você é muito famoso, enfim, a fama não garante sentido, né? Obviamente. E aí eu fecharia com um filme asiático, que também, poxa, os asiáticos são maravilhosos aqui para discussão. O Jason já pegou um dos meus favoritos, que é o Past Lives, mas eu indico Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, que é também um sul-coreano, que é um filme que vai te exigir parar, prestar atenção na mudança de vida, na mudança das estações, para você entender que talvez tudo tenha um ciclo, se é que você leva isso a sério, né? A vida pode ser cíclica, o que é bom e o que é ruim vai e volta ao longo do tempo, né? Eu teria muitas outras, mas fica para uma segunda edição aqui, ou para se faça houver um curso da Flávia. Um curso de cinema. Usem o cupom TRAGÉDIA para obterem 3% de desconto. Insider Tragédia. Insider patrocina a gente. Flávia, use o cupom Sem Sentido Tragédia. Boa, gente. É isso. Bom, então, depois voltem aqui e comentem se vocês assistiram qualquer um desses filmes, se faz sentido para vocês e qual é o filme que te desperta essa discussão de sentido e que te salvou na vida. Com certeza, gente. Busquem sentido na vida, porque a vida sem sentido é perigosa. Se encontrarem, nos avisem. Até. Tchau. Falou, gente.